Olá, mais um nosso programa Lira em Pauta pela BCC Internacional Television. E hoje temos um convidado marcante aqui, uma personalidade muito marcante a nível de conhecimento, né? Ele também fez mestrado em biomarcadores e terapia personalizada. Nós vamos hoje entrevistar o Dr. Bruno Batista, que é oncologista do Centro de Oncologia do Paraná. Oncologia é uma especialidade médica. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra, um prazer receber o nosso programa. Eu que agradeço o convite, então, Lira, por poder participar do seu programa. E eu espero que a gente possa tirar algumas dúvidas e esclarecer algumas coisas para as pessoas. Perfeito. Doutor, como começou a sua formação acadêmica, né? O senhor ser médico, qual foi o seu interesse em realmente ser médico? Veja, a gente começa muito jovem, né? A nossa formação médica. Então, eu comecei... O senhor já é um jovem, né? O senhor ainda é um jovem ainda, né? Quando o coração é jovem, a gente sempre fica jovem. Então, a gente começa a estudar, eu fiz minha formação na PUC Paraná, e o motivo que me levou a fazer medicina foi porque eu gosto, né? E naquela ocasião eu pensei assim, que eu gostaria muito de poder trabalhar ajudando as pessoas, né? Me senti uma vocação, um chamamento de que eu seria feliz trabalhando ajudando as pessoas. Então isso foi o que mais me levou assim a ser médico, né? E por que o interesse em ser oncologista? Bem, durante muito tempo da minha formação eu considerei fazer cardiologia, que era uma coisa que eu gostava de estudar sempre e tinha facilidade. Eu fiz uma parte da minha formação em cardiologia, fui monitor, fiz trabalhos, algumas coisas assim, uns programas internacionais também de pesquisa clínica. E logo depois que eu me formei, eu comecei efetivamente a trabalhar com as pessoas, eu percebi que na oncologia era onde eu mais poderia ser útil, entre aspas, assim, em que eu mais poderia ajudar as pessoas, porque muitas vezes, a imensa maioria das vezes, as pessoas estão fragilizadas com o diagnóstico, fragilizadas com o tratamento. Então eu imaginei que o momento que eu mais poderia ajudar uma pessoa é justamente quando a minha atuação de oncologista. Então, por esse motivo que eu escolhi. Viu a paixão, então, pela sua função? Isso, porque ajudar as pessoas é algo que envolve muito mais do que só escrever alguma coisa no papel ou você desempenhar alguma coisa em cirurgia. Ajudar as pessoas é um contexto que você assume isso por uma missão de vida, né? E aí, a especialidade que mais se alinhava, no meu ponto de vista, acabou sendo oncologia clínica mesmo. E qual é a função de um oncologista, doutor? Como é o seu dia a dia como oncologista? O oncologista é o médico que trata câncer. Se pode tratar câncer hoje, basicamente, de 3 formas. A primeira e clássica é com cirurgia, né? A imensa maioria dos pacientes com câncer vai se submeter à cirurgia. Pode-se tratar câncer com radioterapia. Isso daí é um tipo de radiação ionizante, parecido com raio-x, só que mais potente. E o terceiro método de se tratar pacientes com câncer são com medicamentos. São tratamentos que a gente diz sistêmicos, ou seja, vão para o corpo inteiro. Podem ser feitos por via oral, né, comprimidos, podem ser feitos medicamentos na veia, e essa é a função do oncologista clínico. Nós abordamos clinicamente o câncer, com medicações sistêmicas. Tá. O doutor, existe diferença entre cancerologista e oncologista? Cancerologista é um nome que vem mais classicamente utilizado. Então, vem de sociedades, digamos, a partir da década de 70, que cancerologia foi um estudo, né? Oncologista é um nome mais, digamos assim, moderno e tem sido reservado principalmente para designação de médicos que tratam clinicamente o paciente, né? Então, oncologista clínico. Mas também, uma denominação que tem chegado agora é o radio-oncologista. Então, é o médico que é o radioterapeuta, né? Só que ele é chamado hoje de radio-oncologista. E o cirurgião, que é quem faz as cirurgias, ele é dito o cirurgião oncológico, ou cancerologista cirúrgico. Então basicamente, na prática, acabam sendo sinônimos, Lira. Sinônimo, né? Sim. Doutor, como a pessoa
vai saber que ela tem um câncer e deve marcar a primeira consulta com o oncologista? Em que momento que ela pode descobrir isso? Eu acho que fundamentalmente toda pessoa tem que, todo indivíduo, isso homem, mulher, independe, tem que ter um Certo. médico, alguém que ele possa contar. Porque esse médico, em alguns momentos da vida dessa pessoa, vai solicitar exames. Se for homem, lá pelos seus 45, 55 anos, em algum momento, será solicitado um PSA, né? Será realizado o exame de toque. Se for mulher, bem mais jovem, né, a partir do início da vida sexual, é feito, por exemplo, preventivo. A partir dos seus 40 anos, a mulher vai ser indicada a fazer mamografia. Então, esses são exames que a gente faz para fazer o diagnóstico precoce. E nesse momento, a pessoa não precisa estar necessariamente com um oncologista. Pode acompanhar com o médico de confiança dela. Mas eu digo, se a pessoa tem, digamos assim, algum nódulo no corpo que apareceu, é novo, ela tem algum sintoma inexplicado, até que se prova o contrário, até que se faça o diagnóstico, a gente não vai dizer que aquilo ali não é nada. Eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo que, caso tenha algum sintoma, seja uma dor, falta de ar, um nódulo, uma ferida que não cura, ou uma mancha na pele, ou o intestino que antes era preso, agora é solto, ou ele era solto e agora é preso, problemas gástricos, tudo isso precisa de uma única coisa, é do diagnóstico. É o diagnóstico que a pessoa precisa. Porque você só vai saber que aquilo ali era, digamos, nada, ou insignificante, quando se tem o diagnóstico. Porque daí as pessoas ficam em casa, Lida. As pessoas não procuram atendimento médico. É verdade, eu concordo plenamente. As pessoas ficam muito acomodadas, né? Sim. A questão de uns 5 anos atrás, eu perdi uma irmã porque fazia 10 anos que não ia no médico. Quando foi no médico, já estava... O câncer dela já estava na fase quase, né? Bem adiantado, quase terminal, né? E aí, em pouco tempo, deu 2 meses, ela faleceu, né? Então, realmente, as pessoas se acomodam, às vezes, e deixam de procurar realmente um médico, né? Sim. Eu diria que a principal lição é a pessoa ir atrás, né? Não fique esperando, por exemplo, vou esperar melhorar. Puxa, tudo bem você esperar uma semana, 2, mas muitas vezes eu conversei com várias pessoas já que estavam com sangramento nas fezes há muito tempo, né? Especificamente de câncer de testículo, né? Que é uma das coisas que a gente comentou no mês passado, que foi o mês para a gente poder chamar a atenção do câncer de testículo, né? Jovens, pessoas esclarecidas, em que elas ficam lá meses com o testículo crescendo de tamanho, sem explicação. Isso a pessoa tem que ir atrás, né? Não deve ficar esperando. E o homem, ele é bem mais ele evita mais de um médico que uma mulher, na verdade, né? O homem, não sei porquê, às vezes tem uma certa ignorância de realmente não querer enfrentar um exame, né? Principalmente exame de toque, né? Os homens têm a gente vê tantas pessoas perder a vida aí porque não procura saber direitinho, não procura cuidar da saúde, né, doutor? Eu acho que são 3 fatores que prejudicam o homem, Lira. O primeiro deles, o orgulho, você acabou de falar. Eu não vou lá, orgulho, né? Não quero que me examine, não quero isso, tá? Segundo, uma questão cultural, porque muitos homens acreditam que não precisam ir. Meu pai não foi, o meu bisavô não foi, meu avô não foi, meu irmão não foi. Isso daí vai passando, né? De pai para filho acaba assim, tendo uma raiz cultural, né? E o terceiro, que eu acho que é o principal problema, é a ignorância. Muitas pessoas ignoram que elas podem ficar doentes e ficam se enganando a vida inteira achando que nunca vão ficar doentes. Então é uma questão também interna da pessoa, né? Que ela tem que saber trabalhar aquilo. Doutor, vamos dar uma quebrada nessa na nossa entrevista, mas vou dizer para o senhor, a primeira vez que eu fiz o exame de toque, eu vou falar uma coisa, viu? Foi fantástico. Sabe por quê? Fiz com uma médica. É brincadeira, né? Mas depois eu fiz com médico, outros médicos também, né? Mas olha, foi assim de um profissionalismo, sabe? De uma delicadeza, de uma forma de atender fantástica. E quando eu falei para meus amigos, eles todos se direcionaram aí com esta médica também. Veja. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Muitas vezes a expectativa da pessoa é que vai ser algo muito assustador, né? E não é nada, né? Quando chega, você fala assim, puxa, acabou já.
Porque Tão é um rápido, exame né? que nem sempre ele é feito, né? Por exemplo, nem o médico pisou no consultório, o paciente pisou no consultório do médico, não necessariamente vai ganhar o exame de toque, né? Então, Exato. assim, ele pode procurar atendimento por qualquer coisa, por dor de cabeça, mas ele não vai ganhar o exame de toque, né? Então é importante falar isso, que muitas pessoas acham, né, que o médico sempre vai fazer isso. Na verdade, não. Isso aí é num contexto de se investigar alterações da próstata, porque o exame de toque serve especificamente para próstata e alterações do reto também, né? Mas fora aquilo ali, né? Se o cara tá com dor no peito, não vai ser feito isso, né? Exato. Doutor, na sua visão, como o paciente deve reagir diante de um diagnóstico de câncer? Ele vai ao seu consultório, é constatado que ele está com câncer, como que ele, o seu conselho para ele, como é que ele deve reagir a isso? Tá. Então, assim, muitas pessoas me procuram com um laudo de biópsia. Então, a pessoa chega no meu consultório com uma biópsia e logicamente, hoje em dia, as pessoas procuram, né, o que é aquela doença. Então, a pessoa procura, chega lá com o diagnóstico de adenocarcinoma. Já chega sabendo que se trata de câncer, ou o médico anterior já deu o diagnóstico. E a principal coisa que eu explico para os pacientes é que, primeiro, esse diagnóstico não é uma sentença de morte. Isso é muito importante falar, porque câncer não necessariamente, né? Não necessariamente aquilo ali vai ser a sentença de morte, né? Aquilo ali tem Exato. tratamento. Então a pessoa chega, doutor, já está espalhado, então não tem mais o que fazer. Tal pessoa disse que não tem o que fazer. Pelo contrário, sempre tem o que fazer. Então essa é a segunda lição. Às vezes, né, aquilo ali não é tão preocupante a ponto que a gente consiga curar. Quando não consegue curar, a gente tem métodos, maneiras de controlar. Então, sempre, lição, sempre tem tratamento, certo? Sempre tem. E sempre tem. E também é importante de falar, Lira, que as pessoas têm uma noção que o câncer vai levá-las a um estado que é com muita dor. A longo prazo ele vai ter dor pelo câncer. Isso não é verdade. Hoje em Não é dia a verdade. gente tem medicações e métodos para acabar com a dor e trazer dignidade para a pessoa. Então, veja, a pessoa chega com o conceito errado de cura. Quando não tem cura, ela tem o conceito errado, porque sempre tem o que fazer. E mesmo que às vezes eu não consiga cuidar da doença, eu sempre posso cuidar do paciente. Sempre posso cuidar da pessoa. Então, o sofrimento que o câncer traz, a gente consegue mitigar muito, diminuir muito. Então, eu diria que essa é a principal lição. As pessoas podem ter calma, a gente vai conseguir ajudá-la. E na imensa, veja, a gente consegue curar 50% dos cânceres. Se eu pegar um pool de todos eles, 50% a gente consegue curar. Doutor, como o cliente vai saber, né, o paciente vai saber se a quimioterapia está realmente funcionando naquele caso dele, né, naquela patologia que ele está sentindo de câncer? Uhum. Algumas vezes, Lira, a gente faz a quimioterapia antes da cirurgia. O exemplo clássico disso é para câncer de mama. E é justamente por esse motivo que a gente acaba fazendo a quimioterapia antes. A gente consegue ver o tumor diminuindo de tamanho. A gente observa o tamanho do tumor na mama da mulher, que está diminuindo. Às vezes chega até a sumir. É o que a gente quer, fazer desaparecer o tumor completamente. Tá? Quando a pessoa faz uma cirurgia, por exemplo, de intestino, e necessita de quimioterapia no pós-operatório, a gente vai fazer por método estatístico. Então, para tais e tais pessoas, eu sei que tem benefício. Especificamente para quando tem uma íngua, quando tem o tamanho do tumor desse tamanho do tumor, assim, né? Em alguns casos que a doença se espalhou, certo? Então é metástase, eu posso ver no pulmão se os nódulos estão diminuindo de tamanho ou aumentando. Se os nódulos estão diminuindo de tamanho, a quimio está funcionando. Se os nódulos estão crescendo, aí, em alguns casos, eu vou dizer que a doença está aumentando e eu preciso trocar o meu tratamento, a minha quimioterapia. Doutor, está encerrando já o nosso primeiro bloco e eu já quero deixar para o senhor a seguinte pergunta, para o senhor falar para a gente sobre o mestrado de biomarcadores e a terapia personalizada, ok? Mas no próximo bloco, ok? Vamos dar um tempinho. Daqui a pouco nós voltamos com o doutor Bruno Batista. Olha, essa entrevista está sendo muito útil, hein? Vocês vão aprender muito sobre essa patologia do câncer, ok? Daqui a pouco nós voltamos.
Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Já estamos de volta com o Dr. Bruno Batista, que é oncologista, né? E olha, conhece muito sobre essa patologia do câncer, né? Doença do câncer e tal. Doutor, eu deixei para o senhor a seguinte pergunta: como foi o seu mestrado em biomarcadores e terapia personalizada? Você poderia explanar para a gente? É um nome bonito, basicamente, para a gente dizer que o câncer, hoje em dia, você não basta dizer que o câncer se originou na mama, o câncer do pulmão. Então, hoje em dia, nós estamos estratificando os tumores, né? Nós estamos entendendo, por exemplo, que câncer de mama, a gente tem hoje os tumores triplo negativos, os tumores HER2, nós temos hoje em dia os tumores que respondem ao bloqueio do estrogênio. Câncer de pulmão, nós temos os tumores hoje que tem um marcador chamado PDL1, nós temos hoje o câncer de pulmão, que ele é o EGFR. Por que nós estamos fazendo isso, Lira? Porque a gente está descobrindo a causa, a mutação genética, muitas vezes, que gerou o câncer. Essas mutações genéticas, em alguns casos, eu tenho medicamentos para bloquear essas mutações especificamente. Significa que eu estou entregando uma terapia personalizada, uma terapia específica para aquele tipo de câncer do paciente. Perfeito. Então, como eu comentei, é um nome bonito para uma questão que hoje em dia nós estamos entendendo melhor como é que o câncer se originou, tá? No meu caso, eu estudei câncer de mama e especificamente o HER2, né, que é um tipo de mutação, um tipo de alteração que cerca de 20% das mulheres com câncer de mama têm. Perfeito. Então, o câncer de mama é o principal câncer hoje no Brasil, né? É o Nós principal? temos aí principal que não pele, né? Excetuando-se pele, o mais comum é câncer de mama. São por volta de 66, 67 mil mulheres diagnosticadas em 2020 por câncer de mama. Poxa Se você vida. colocar que 20% delas vão ter essa alteração, nós estamos falando por volta de 1.200 mulheres no Brasil. O meu trabalho, eu fiz um teste, eu fiz o teste do biomarcador, eu retestei, né? Eu busquei os resultados falso negativos. A mulher veio com um teste negativo, eu fiz uma contraprova. E eu encontrei que dentro da minha contraprova existiam mulheres que elas eram positivas para esse biomarcador, mas foram falsamente colocadas, né, como negativas. E elas deixaram de receber o tratamento mais adequado. Os biomarcadores dão ao senhor as principais categorias do câncer, é isto? Isto, porque alguns tipos de tumores eu sei que vão responder a alguns tratamentos-chave, tratamentos específicos. Então, eu preciso encontrar aquela alteração na célula do tumor. E eu chamo isso de biomarcador, porque o biomarcador é uma alteração que eu tenho de exames que vai ter uma significância biológica.
Então, se a pessoa tem mutações, se a pessoa tem amplificações, se ela tem expressão de alguns marcadores imunes, a gente chama de biomarcador oncológico. Eu trabalhei com alguns deles em câncer de mama. Esses biomarcadores, eles são recentes na medicina, doutor, ou não? Mais ou menos, assim. Eu diria que são recentes como, né, no mundo como um todo. A medicina começou a crescer muito, né? Lira, a partir da década de 60, 70, houve um crescimento exponencial da medicina, principalmente da oncologia, tá? Então, o biomarcador em questão que eu falei, que é o HER2, ele começou na década de 80. Então, para os nossos telespectadores que estão vendo aí, temos um filme muito bacana, chama-se Uma Chance para Viver, que conta a história da origem dessa medicação, que é câncer de mama, que ela é feita a partir do HER2. Então, foi uma revolução muito grande tratar por biomarcadores, né? O uso do bloqueio de biomarcadores, Lira, foi a partir da década de 90. Então, a gente tem aí pouco mais de 20 anos de uma terapia personalizada que está cada dia mais evoluindo, né? O conhecimento, ele cresce muito. Mas esse filme, Uma Chance para Viver, retrata as mulheres que recebiam o diagnóstico de câncer de mama HER2. Por que ele era tão ruim antes? Porque ele era uma alta chance de fazer metástase. E era praticamente uma sentença de morte naquela época. Doutor, existe algum tipo de sangue que detecta o câncer? Ou o sangue já detecta o câncer? A gente tem hoje alguns exames de sangue, sim, que nos auxiliam eu diria, no segmento, no atendimento dos pacientes oncológicos, tá? Então, paciente de câncer de intestino, câncer de ovário, eles têm alguns exames de sangue que são alterados frente a esses diagnósticos, tá? O exame de sangue que faz diagnóstico é o alfa-fetoproteína. Ele é um exame para câncer de fígado. Então, em alguns casos, eu posso pedir o alfa-fetoproteína. Existem outros biomarcadores também, isso é mais um biomarcador, né? Que estão alterados também com câncer, por exemplo, câncer de testículo. O homem pode ter beta-HCG, que é o hormônio da gravidez, né? Se o homem tem beta-HCG, tá errado, não pode ter. Então, algum tipo de tumor de testículo ou um tumor como se fosse o testículo, ele vai ter, tá? E, Lira, hoje a gente está chegando na medicina em umas fronteiras muito interessantes. Hoje nós estamos conseguindo encontrar as células do tumor no sangue. A gente chama isso de células tumorais circulantes. Então nós estamos conseguindo enxergar o tumor se espalhando. Um avanço na medicina, né? Antes que o tumor chegue no pulmão, nós estamos conseguindo enxergar as células chegando no pulmão. Chama-se células tumorais circulantes. Esse também é o exame de sangue. Então nós temos os biomarcadores, que são essas alterações, né? E nós temos também essas células tumorais circulantes. Esse segundo ainda está crescendo muito, a gente não sabe exatamente em que ponto que vai ficar o tratamento, mas é uma questão para os próximos 5 a 10 anos ser uma realidade na nossa prática diária. Doutor, quais são as principais causas do surgimento de um câncer no ser humano? Tá. Eu acho que vale a regra de 1/3. 1/3 da causa do câncer é hereditária. Na medida hereditário. Você vai herdar coisas dos seus pais que vão favorecer você a ter câncer, né? Isso vale para câncer de intestino, câncer de mama, ovário, uma série de tumores que podem ser hereditários. O outro 1/3, né? Ele é de causas externas, que são de causas que eu diria assim, alimentação. Se a pessoa tem obesidade, isso favorece alguns tipos de tumores, né? Por exemplo, assim, obesidade é classicamente associado a tumor de endométrio, a tumor de ovário, tá? Tabagismo, fundamental, né? O tabagismo é classicamente associado a tumor de pulmão, ao câncer de pâncreas também, o tabagismo. Então, esse outro 1/3 são fatores externos, exógenos. E existe um outro 1/3 que daí ele cai no balaio chamado multifatorial, que eu chamo meus pacientes de azar. Então, o outro 1/3 é azar. Porque aquela não tinha explicação nenhuma por que a pessoa desenvolveu. Não tem câncer na família,
se alimenta bem, não fuma, mas apareceu. Por quê? Porque o nosso corpo, as células, ao se multiplicarem, tem uma célula, se multiplicou, às vezes essa multiplicação não ocorre como deveria. Por que não ocorre como deveria? Azar. Isso pode acontecer. Agora, o senhor disse que o câncer pode ser hereditário. Agora, me explique uma coisa. Esse ser hereditário por parte de pai, por parte de mãe, porque às vezes o pai tem um câncer, a mãe não tem, ou vice-versa. Saberia diferenciar isso ou não? Tá. Veja, a hereditariedade do câncer não tem a ver de quem você herda. Então, por exemplo, assim, não tem a ver. Então, por exemplo, assim, isso só passa de pai para filho homem. Não tem a ver. Tá? O que tem a ver é o seguinte: caso a mãe tenha câncer de mama com mutação, o filho homem pode ter câncer de mama também, mas ele pode ter câncer de próstata, às vezes. Porque a mutação de câncer de mama na mãe, às vezes, aparece no filho homem como câncer de próstata. E vice-versa também vale. Às vezes, o câncer de próstata do pai pode virar um câncer pode se manifestar como um câncer de mama na filha. Isso tudo é a mesma mutação, BRCA. Então, as mutações, elas passam de pai para filho, mãe para filha. Isso independe, tá? Tá bom. Agora vamos à sua especialidade. No caso do câncer de testículo, quais são os sintomas que o homem sente que vai estar com esse câncer? O principal sintoma do câncer de testículo é o aumento de volume do testículo. Então, a pessoa começou a crescer e a imensa maioria das vezes não sente dor. É um crescimento indolor. E o homem sempre se questiona se o testículo está crescendo porque ele bateu. Eu fui num jogo de futebol. Aí você vai ver o jogo de futebol era no ano passado. Então, em geral, assim, a pessoa sempre associa um trauma, mas é sabido que o trauma do testículo não é que ele vai desenvolver o câncer. Tá? Isso não é que só porque eu apanhei, eu caí, eu tive um jogo de futebol, logo terei câncer. Isso não é verdade. E existe mais de um tipo de câncer de testículo, doutor, ou não? É específico? Sim. Aqui só. A gente divide basicamente em dois, tá? Dois tumores. Os seminomas e os não seminomas. Por definição, o seminoma ele é melhor. Melhor porque ele é mais sensível à quimioterapia. Os não seminomas, aí nós temos vários. Tá? Por que eu divido isso já de cara? Porque daí eu coloco que os não seminomas, por vezes, eu preciso fazer mais quimioterapia. Mas uma coisa curiosa do câncer de testículo, Lira, é que ele sempre tem cura. Os tumores de testículo, mesmo metastáticos, ou seja, mesmo que tenha espalhado a doença, e às vezes espalha até para o cérebro, tendo metástase cerebral, a gente faz químio e a doença vai embora. É claro que às vezes Pode falar. Eu ia comentar assim que a gente coloca que tem chance de cura, né? Eu não vou garantir 100%, mas a chance de cura é 80%, 90% às vezes. É muito grande. E ele pode atingir outras partes do corpo? Ele pode se ramificar para o corpo inteiro? Se a pessoa não for procurar atendimento, se espalha. É comum, até é comum que espalhe. Então espalha para as ínguas, para os linfonodos atrás da barriga, no reto peritônio. Se espalha também para os linfonodos do canal inguinal, que é a virilha. Pode parar no pulmão. Isso tudo faz com que a pessoa ainda seja curável. Então eu faço o tratamento com quimioterapia com chance curativa. Então é uma doença que a pessoa procurando ajuda, né, não esperando se debilitar demais, ela sempre vai ter cura. Tá. Qual o cuidado que a pessoa tem que ter para realmente não ter um câncer de testículo, doutor? Puxa, eu diria que o câncer de testículo ele cai naquele 1/3 do azar. Então o cuidado que a pessoa tem não é com a prevenção de se ter câncer de testículo. Eu diria que é muito mais do autocuidado, da pessoa não deixar aquilo ali se espalhar, não deixar aquilo ali ter grandes problemas, tá? Porque como tem um bom prognóstico, a gente consegue curar,
é importante que a pessoa tente ver isso o mais breve possível, porque se for esse o caso, bem inicial, nem quimioterapia é necessário. É feito só cirurgia. Tem alguma taxa de cura aí, doutor? Um percentual de cura? Então, varia muito, né? Varia Em que muito, né? o seminoma, que eu falei que é um tumor mais tranquilo, mais fácil de tratar, tem uma taxa de cura acima de 90%, enquanto que os não seminomas têm uma taxa de cura entre 70% e 80%, mais ou menos. Isso para casos em que a doença já se espalhou, né? Eu estou falando assim, a imensa maioria, eu até hoje não tive nenhum, eu tive um caso de câncer de testículo, só que não curou. Então, é lógico que às vezes eu preciso fazer mais quimioterapia, posso lançar a mão até de transplante de medula, porque eu posso fazer uma taxa de quimio bem elevada, bastante quimioterapia, porque o tumor de testículo, ele é quimiosensível. Então, e o tratamento é como se tratasse um câncer normal? Basicamente, começa com cirurgia, é feito o diagnóstico, né? E dependendo de que risco que essa pessoa cair, ou seja, qual que é a chance dela ter metástase, né, no caso, sim, ou se tem metástase, a gente vai fazer quimioterapia. Então, cirurgia e habitualmente seguido de quimioterapia. Doutor, é muito enriquecedora a sua entrevista, com certeza vai dar muito ibope, porque foi muito gratificante, muito explicativa, né? Com muito profissionalismo, conhecimento de causa que o senhor tem. Muito obrigado por essa participação no nosso programa. Perfeito, muito obrigado do convite, Lira. Agora eu tenho uma pergunta para o senhor. Bruno Batista, por Bruno Batista, quem é? Puxa vida, eu acho que é sempre uma pessoa que está buscando o melhor para o paciente. Eu fico pensando assim que no meu dia a dia assim é alguém que sempre busca o melhor, né? E seja que eu estudo também, mas eu tento sempre tentar me enriquecer enquanto pessoa para que eu possa conseguir entregar o melhor, né? Porque não basta que eu tenha conhecimento, eu tenho que também saber entregar isso no momento certo, do jeito certo. Então eu acho que eu sou um batalhador aí no sentido de sempre estar sempre melhorando. Se fosse dizer alguma coisa. E que nós realmente temos mais profissionais como o senhor, né, com tanto conhecimento, né, e que realmente busca aí o melhor para a população. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista, hein? Muito obrigado, Lira, e até mais. Um abraço, fique com Deus. Um abraço. Dessa forma, encerramos o programa Lira em Pauta, com imagens de Luciana Pacheco, direção de André Calió, jornalista Gilberto Vieira, produção José Luiz Borges, e a edição do Márcio. Márcio, falei seu nome errado no último programa. Márcio, um abraço para você. Até o próximo programa, se o Mestre Universo assim nos permitir. Tchau.